Boa noite, sejam muito bem-vindos. Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, vem chegando. Hoje a live vai ser muito legal, porque é um dos maiores medos que eu recebo aqui de diversas pessoas vindo falar aqui comigo, falando sobre esse medo. E muitas vezes, por trás desse medo, tem tanta coisa ali, né, enraizada, que a gente acaba deixando pra lá. Então, olá! Olá, Eliana, seja muito bem-vinda. Obrigada por participar aqui comigo. E vai chegando mais gente, mas já vamos começar a falar sobre o que é esse medo, né? Hoje a gente vai falar sobre o medo da mudança. Você já parou para pensar se o seu medo é realmente da mudança ou do que outros vão pensar de você se você mudar? É interessante porque a gente já parou para pensar alguma vez, você já parou para pensar alguma vez o que realmente está por trás do medo da mudança? Você tem medo realmente de mudar ou tem medo de deixar para trás uma identidade que já não faz mais sentido? O que de pior pode acontecer se você tomar a decisão de mudança? E o que de melhor pode acontecer se você tomar essa decisão, né? E o que fazer para isso diminuir ou simplesmente conseguir saber lidar com isso? Porque eu vou também falar para vocês aqui um pouquinho de que esse medo da mudança é uma coisa que sempre vai acompanhar a gente pela nossa vida e, na verdade, ele é um poderoso sinal que, se a gente souber utilizar a nosso favor, vai dar tudo muito mais certo. Boa noite. Para quem tá chegando por aqui agora, prazer. Eu sou a Jaque Saviel, eu sou mentora e treinadora e eu ajudo profissionais insatisfeitos a alinhar carreira e propósito em apenas 2 meses. Gente, então vamos lá, né? Você já parou para pensar se o seu medo é realmente da mudança ou do que os outros vão pensar sobre você se você começar essa mudança? E se eu te contar que talvez o que está te travando não seja a mudança em si, mas a ideia de perder algo que, no fundo, pode ser que você nem tenha, na verdade. É somente uma ilusão que você tem, ou você fica, né, fantasiando de que aquilo existe, mas a realidade dos fatos é que não está acontecendo. Então, hoje eu vou falar sobre esse medo, que parece ser o vilão das nossas vidas, mas que na verdade pode ser um dos maiores sinais, como eu comentei, de que você está pronto para crescer e viver além do óbvio. Se você está aqui é porque talvez sinta aquela insatisfação constante com o seu trabalho, sua rotina ou até mesmo com quem você se tornou nos últimos anos. Então vamos parar para pensar um pouquinho. A sua insatisfação é com o trabalho? A sua insatisfação é com a sua rotina? A sua insatisfação é com essa pessoa que você se tornou nos últimos anos? Vale a pena essa reflexão para você começar a conseguir distinguir o que está gerando essa insatisfação. E você já pensou em mudar, mas sempre aparece aquele nó no estômago, aquela dor, aquela coisa. Então, sabe o que é pior? Você se convence de que a mudança pode esperar, que agora não é o momento certo. Mas eu vou te contar que talvez nunca tenha ouvido. Você pode não ter ouvido isso. O medo da mudança não é porque você acha que não vai dar certo. É porque mudar pode significar quebrar expectativas. As suas expectativas de algo que você ali fantasiou em algum momento da sua vida e também as de quem estão ao seu redor. E quebrar essas expectativas realmente dá medo, porque é uma identidade, é um papel que você vai ter que se desfazer. Quando a gente faz uma escolha, normalmente a gente desescolhe alguma outra coisa. E isso realmente dá medo. Mas o poder da escolha é justamente a gente conseguir olhar para o que a gente quer criar na nossa vida. E quando a gente está deixando um caminho, esse medo normalmente vem, porque a gente sempre vai ter essa questão: o que vão falar da gente? Quais são as expectativas que meus familiares criaram, meus amigos criaram sobre mim? Será que eu não vou decepcionar essas pessoas? Abrir mão também do que é familiar, aquela questão da nossa zona de conforto, e que o nosso corpo gosta disso, o nosso cérebro gosta disso. Então, é realmente uma questão que muitas vezes a gente vai sentir fisiologicamente. Mas o custo de não mudar pode ser muito maior. E eu mesma já vivi isso, gente. Eu fiquei por muito tempo, me convenci que o CLT era a segurança
que eu precisava. Desde muito nova, eu sempre quis empreender, eu sempre quis ter uma contribuição para o mundo, mas eu ficava colocando na minha cabeça e repetindo para mim aquelas crenças que eu ouvi crescendo, né? De ter segurança, de estabilidade. Mas sabe o que eu descobri? Eu não estava feliz. Eu estava mais preocupada com o que as pessoas iam pensar e se eu largar tudo e se eu fracassar do que com a minha própria felicidade. Deixa eu ver o que estão colocando aqui no chat. Toda escolha é complicada e é preciso ponderar prós e contras. Exatamente isso. Toda escolha a gente precisa olhar, né? Todos os prós e contras da escolha em si e também todos os prós e contras de continuar naquela situação. Porque muitas vezes a gente só está olhando para os prós. A gente romantiza muito a nossa realidade e também as escolhas. Então, é importante olhar para os contras. Mas a questão é que, normalmente, quando a gente vai mudar, a gente só olha para os contras dessa nova fase, dessa mudança. A gente não para observar os prós. A gente não para olhar aquilo que pode ser criado, pode ser majestoso ali naquela mudança. Porque se a gente continuar no mesmo, a gente vai viver sempre mais do mesmo, né? E eu também tive medo, gente, muito medo. Mas o que me fez mudar foi perceber que o preço de não tentar era muito maior. O tempo estava passando e eu continuava no mesmo lugar, com as mesmas queixas, os mesmos desafios, as mesmas reclamações, os mesmos sonhos engavetados, empurrando tudo com a barriga. Então foi aí que eu percebi, o medo não era meu inimigo. Na verdade, ele é um lembrete de que eu tô viva. O medo é sempre um lembrete de que você está vivo, de que você está viva. E de que existe algo maior para você. O medo normalmente é aquilo que te separa do que mais é possível na sua vida, de todas as maiores e melhores possibilidades que estão por vir. E você já pensou em como estará a sua vida daqui a 1 ano se você continuar exatamente como que você está agora? Será que você estará mais feliz se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito que você faz hoje? Ou você vai olhar para trás e se perguntar, por que eu não me dei a chance antes? Por que eu não comecei a mudar antes? Um dos maiores arrependimentos das pessoas, né, na velhice é de não ter tomado atitudes na juventude, quando a oportunidade estava passando ali na frente deles. E é muito importante a gente ouvir as pessoas mais sábias, mais velhas nessa situação e entender o que a gente pode aplicar, não só ouvir, não só olhar para isso e refletir no momento, mas agir perante isso. Então, como que estará a sua vida daqui a 1 ano se você continuar da mesma forma? Como que estará a sua vida daqui a 5 anos se você continuar fazendo as mesmas coisas? E como estará a sua vida daqui a 1 ano se você fizer essa escolha diferente? Se você agarrar essa oportunidade? Se você tiver essa mudança? Se você deixar esse medo de lado? Ou então dar os braços para ele e ele te guiar? Você deixar o medo te mostrar qual é o caminho daquilo que é a realização do seu sonho. E se você sente medo, gente, eu quero que você o encare de outro jeito realmente. Não como algo que te paralise, mas como esse sinal de que você está começando a sair daquele piloto automático. Você está começando a sair daquela zona de conforto que, na verdade, não está conseguindo fazer uma criação maior para você na sua vida. Então, que tal usar o medo como um combustível, né? Quantas vezes você ouviu na sua vida? Persista que você vai vencer, né? Acredite em si mesmo que tudo dará certo. Essas frases, embora motivacionais, muitas vezes escondem a realidade. E não adianta persistir em algo que não faz sentido para você. Vocês já ouviram isso? Conta um pouquinho aqui para mim. O que vocês ouviram quando vocês estavam aí, né, crescendo, né, começando a trabalhar, quando vocês estavam estudando? O que vocês mais ouviram e que até hoje bate muito forte aí para vocês? Me conta que eu vou comentando aqui o que vocês vão falando durante o vídeo. Mudar não é insistir em algo, gente. Não é insistir naquilo que já deu sinais de que não funciona. O que acontece
é que muitas vezes as coisas estão dando sinais claros pra gente de que não tá funcionando, de que não tá dando certo. Né? Acordar desmotivado é um sinal. Todos os dias acordar desmotivado. Um dia ou outro você acordar mal, você acordar com a cabeça bagunçada, ok. Mas isso não tem que ser o normal da sua vida, não tem que ser o normal da sua rotina. Acordar, né? E todos os dias não ter vontade de se arrumar para trabalhar, não saber se aquilo que você está fazendo no dia vai realmente te levar para algo a mais, para criar mais, ou se para continuar mais do mesmo. Né? Então, não adianta persistir em algo que não faz mais sentido para você. É sobre ser honesto, sabe? Sobre ser honesto com o que você realmente quer. O que você realmente quer? Você sabe o que realmente quer? Então, se você está infeliz, talvez seja a hora de você parar de lutar por uma causa que pode nem ser sua. Muitas vezes a gente engaja com causas de outras pessoas e a gente pega as brigas pra gente. Muitas vezes é a causa da empresa que a gente trabalha, muitas vezes é a causa de algum amigo, às vezes é a causa de um parente, às vezes é a causa daquela pessoa que te criou, daquele professor que falou pra você ali, te fez vislumbrar um caminho em uma idade que você não tinha muito discernimento sobre muitas coisas e que até hoje você persiste com isso. Então, você está se agarrando a quê? O que você está agarrando que você não quer desapegar e soltar de jeito nenhum? É algo que te faz feliz ou que só mantém as aparências para os outros? A gente precisa sempre olhar para isso. Por que essa questão de aparências, gente, é tão importante? Na vida, a gente sempre está performando algum papel na vida das outras pessoas. E muitas vezes a gente também pega isso pra gente. O quanto que a gente tem feito da nossa vida é algo que nós não somos os protagonistas. E sim a gente pegar o lugar de coadjuvante da vida de outras pessoas. Por exemplo, eu não sou a pessoa. Eu sou a mãe de fulano. Eu sou a filha de fulano. Eu sou a esposa de fulano. Eu sou a trabalhadora, né? A vendedora ou a empregada de fulano. E você nunca pega a sua vida como eu sou fulana. E essa fulana aqui tem algumas questões que precisa resolver e fazer, mas a história da vida dela é essa. E não se basear, fazer com que a sua vida seja sobre os papéis que você exerce na vida de outras pessoas. Isso, gente, é muito comum e tá tudo bem a gente ter papéis nas vidas das outras pessoas, assim que como muitas pessoas importantes têm papéis nas nossas vidas. Mas quando a gente começa a escolher agarrado, apegado, a não deixar de lado esse papel ou o que vai impactar nesse papel que a gente está performando ali na vida de outra pessoa, a gente começa a ceifar as possibilidades da nossa própria vida. Tá? E quando você começa a fazer esse tipo de escolha, as portas vão se fechando. A vida não vai mais escolher para você, ela vai escolher para a pessoa, porque você tá criando, tá ajudando, tá co-criando a vida da outra pessoa e não a sua. Deixa eu ver aqui o que colocaram no chat. O que acontece se numa escolha que resultou no erro, há a culpa de não ter resiliência suficiente para superar o processo? Tá? Essa pergunta aqui tem duas questões. Uma é sobre você fazer uma escolha e você ter o ponto de vista de que foi o erro. E a outra aqui, né, falando de culpa e a resiliência suficiente para superar o processo. Então, são duas questões. Uma é sobre superar o processo. Toda mudança, ela tem um processo realmente que você precisa passar por aquilo. Mas aí vem muito da questão de qual é o ponto de vista, para onde você está olhando. Você está olhando para as pedras do caminho ou você está olhando para o seu objetivo final. É como se você tivesse, a vida fosse uma grande trilha e você tivesse que passar por pedras, por riachos. Alguns vão ser mais fáceis, alguns vão ser mais difíceis. Mas normalmente, por que as pessoas continuam no percurso? Porque sabem que vão chegar a algum lugar. Então, por isso que é importante você saber e ter em mente sempre o seu propósito.
Porque quando você tem isso muito forte em você, você não olha mais para esses trechos do processo. Você sabe que aquilo faz parte de algo muito maior. Então você continua trilhando sem se deixar abalar pelo processo. Você sabe que aquilo faz parte do processo da mudança, você sabe onde você quer chegar e aí você chega até lá, tá? Passando por tudo isso. A outra questão é a parte de que você perguntou de o que acontece se numa escolha que resultou num erro, a culpa. Né? A questão é que todas as vezes que a gente toma decisões baseadas em certo e errado na nossa vida, a gente vai para um lugar de culpa. Isso é normal. E então, o que a gente precisa fazer é começar a olhar para a vida não como uma base de que está certo ou que está errado, mas sim que são possibilidades, são escolhas, são formas diferentes. Né? E se você não tentar, eu costumo dizer, né, e tem muitas pessoas que falam por aí, que erra e fracassa quem não faz. Se você não tomar uma atitude de mudança, se você continuar na mesma questão, só reclamando e apontando para a vida das outras pessoas, você está fracassando, porque você não está nem indo atrás. Mas é como os atletas, né? Os atletas, eles treinam muito e por muitas vezes, e os vendedores também, né? Fazem muitas reuniões e por muitas vezes levam muitos nãos. Tem muitas derrotas, né? Mas eles continuam utilizando aquilo como um aprendizado. Porque, mais uma vez, eles estão olhando para aquilo que está lá na frente e não para aquilo que teve de problema agora. Então, quando você começa a mudar a sua perspectiva, você começa a olhar de uma outra forma para a sua vida, você não entra mais na questão de culpa. Porque a culpa, ela só vem quando você não está fazendo algo que era para você ter feito para chegar em algum lugar que você quer, ou se você está olhando por essa perspectiva de erro e acerto. Se você começar a olhar para a vida como não existem erros, só existem tentativas que não chegaram até o ponto exato que você gostaria, por exemplo, você começa a olhar como aprendizado. E aí você começa a ter uma vida mais leve. E as coisas também vão conseguindo, você vai conseguindo conquistar as coisas de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Porque a cada vez que você tem um problema no caminho, cada vez que você encontra um erro, ou você tem uma falha ali, um fracasso, você pega aquilo e usa como um degrau para chegar mais perto. E também tem a questão das possibilidades. Porque quantas e quantas vezes, gente, me conta, quantas vezes você achou que estava dando tudo errado e no final deu muito melhor do que você estava planejando e imaginando. É aquela questão de que, né, nós fazemos os planos. Hoje, inclusive, eu ouvi sobre isso. Nós fazemos os planos, mas não somos nós que executamos esses planos. Não somos nós os responsáveis por esses planos, né? Eu chamo de Deus, de universo. Você pode chamar do jeito que você achar melhor, dentro da sua crença, mas Deus, né, a vida, o universo, ele vai trazer para você circunstâncias e possibilidades. Então, muitas vezes, o ponto de vista do erro que a gente tem é só com base no que a gente tem de crenças, né, de limitações ali para a gente conseguir enxergar algo muito maior. E no decorrer, a gente olha e fala, uau, foi bem melhor, ainda bem que aconteceu aquilo. Eu fiquei triste, mas ainda bem que aconteceu aquilo, porque foi muito melhor. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não conseguiria isso que eu tenho hoje, que foi muito melhor do que eu estava imaginando lá atrás. Então, é bem importante olhar por todas essas perspectivas. E é claro também olhar o caso de cada um, né? O seu caso específico, né? Qual é a crença, qual é a memória, qual é a parte sistêmica que existe dentro de você que faz com que você tenha uma perspectiva que te leve para essa culpa ou para essa parte de falta de resiliência. Também é importante ver. Eu não gosto de tratar nenhum caso como um caso isolado, como um caso isolado não, né? Como um caso padronizado. Eu gosto de olhar para essa questão porque cada um
de nós somos únicos, né? Então é importante que a gente consiga se entender como é único realmente. Obrigada por participar. Então, agora eu quero ensinar para vocês algo muito simples, mas que é extremamente poderoso para você conseguir usar o medo como um alinhado e dar o primeiro passo para conseguir mudar, tá? Então, a primeira questão é você conseguir identificar esse medo com clareza. Você vai pegar ali um pedaço de papel qualquer, se você quiser, você pode anotar num caderno para você ter esse registro. Tem pessoas que gostam de anotar e deixar anotado, tem pessoas que só gostam de fazer o papel, depois rasga, queima. Você pode fazer como você achar melhor, tá? O importante é que você escreva isso. Do que exatamente eu tenho medo? É muito importante que você materialize esse medo, porque às vezes a gente fica tanto na mente de um medo que na verdade a gente não sabe nem falar o que é que tá com medo. Ou a gente mal identificou algum sentimento nosso como medo. Sabe o que eu sempre lembro? Por exemplo, eu gosto muito de montanha-russa. E as primeiras vezes que eu fui numa montanha-russa, falaram pra mim que aquilo que eu tava sentindo antes de ir na montanha-russa era medo. Então, quanto tempo que a gente mal identifica que aquela agitação, aquele negócio na barriga é medo, quando na verdade pode ser uma animação, quando na verdade pode ser o seu corpo te mostrando uma antecipação de algo que vai ser muito legal, né? E a gente mal identifica como medo. No meu caso foi assim. Eu acho que todas as vezes eu adorava a experiência da montanha-russa, mas todas as vezes que eu entrava na fila eu ficava com aquela sensação e eu achava que aquilo era medo, porque um dia me falaram que era medo. Até que eu fui entender, estudar sobre isso e entendi que não, aquilo não era medo. Aquilo é o meu corpo conversando comigo do jeito dele, né? E cada um é de um jeito diferente. Então, muitas vezes a gente entra nessa neura de alguém me falou que quando sinto isso quer dizer isso, então eu vou já ficar na neura de que é isso. E muitas vezes não é. Então, colocar isso no papel, começou a sentir isso, coloca no papel o que realmente eu estou sentindo. Isso aqui é medo mesmo? Verdade? É medo? Então, do que exatamente eu estou com medo? Do que eu tenho medo? O que de pior pode acontecer aqui? E o que de melhor pode acontecer aqui? Porque muitas vezes o medo está relacionado mesmo ao desconhecido ou à opinião dos outros. Então, é muito importante, escreva, coloque para fora, coloque com detalhes se você tiver e se você conseguir. Porque a maioria das vezes que eu fiz esse exercício e apliquei com os meus mentorados, vieram pouquíssimas respostas. Ou nem tinha, não sei. Ah, você tá com medo? Tô com medo, tô morrendo de medo. Mas o que você tá com medo? Ah, não sei explicar. Então, realmente tem isso? Realmente tem. Tá? E aí você pode transformar esse medo, né, como eu comentei, em perguntas poderosas. Então, você pode abrir novas possibilidades com essa sensação, com esse sentimento, com esses pensamentos aí. O que eu ganho se der certo nessa mudança? Que pequena ação eu posso tomar hoje para me sentir mais no controle? Quem pode me apoiar nesse processo? E aí, você pode fazer com que essas perguntas sejam perguntas que você escreva realmente, mas podem ser perguntas que você faz para abrir realmente as possibilidades e deixar em aberto para sua cabeça ficar ali pensando no que mais é possível nessa situação e o seu cérebro começar a fazer ali, né, a mágica dele para que você consiga tomar ações e escolhas diferentes. Já deve ter acontecido de você deixar uma pergunta retórica assim no ar e do nada vem um pensamento na sua cabeça ou vem uma pessoa específica na sua cabeça. Então, é legal você começar a fazer esses tipos de perguntas porque você consegue fazer com que tudo coopere ao seu favor. Tudo, você se abre para as possibilidades de tudo conseguir contribuir com a sua vida, tá? E aí você não precisa mudar tudo de uma vez, apenas comece pequeno, tá? Algo simples como você pode, né, por causa da carreira e do trabalho, você pode atualizar o seu LinkedIn, por exemplo, conversar com alguém que já está onde você quer chegar,
né? Chamar essa pessoa para uma conversa, ou até se inscrever em algum curso, alguma mentoria, em algo que te ajude nesse caminho. Eu sei que dar esse primeiro passo pode ser assustador, né? Gente, é exatamente por isso que eu criei o A Hora, né? O curso Além do Óbvio na Rota do Alinhamento, que é o meu curso que eu compilei o método da mentoria para ajudar as pessoas aí que têm poucos recursos financeiros e também de tempo, e até mesmo para eu conseguir contribuir com mais pessoas, que eu também não consigo ter tanto tempo para contribuir com tantas pessoas, mas é para que você realmente entenda o que faz sentido, realmente sentido na sua vida e na sua carreira, e alinhar essas escolhas ao que te faz feliz, porque quando você tem consciência, clareza do que você quer, essas escolhas, essas mudanças ficam muito mais leves. Não é sobre mudar por mudar, não é mudar só por mudar, agora acordei virada e quero mudar. Não, é sobre mudar com propósito. Boa noite, boa noite. Não tem problema. Só conseguiu chegar agora, mas vai ficar gravado, você pode assistir inteira depois, não tem problema nenhum. Gente, no A Hora, né, que é um curso, uma mentoria, uma comunidade, né, é uma mentoria em grupo com uma comunidade, tem a parte de curso também. Você consegue aprender a identificar seus valores, reavaliar suas escolhas. Você consegue, além disso, né, e mais importante, sair do piloto automático. Tem bônus, tem planejamento financeiro, recolocação profissional, para que você realmente se sinta seguro, né? Se sinta segura durante todo o processo. E esse medo de mudança diminuir. Ou, no mínimo, você aprender a lidar com ele. O tempo vai passar, gente, de qualquer jeito. A diferença é que quando você tem clareza, quando você tem uma comunidade, quando você tem ali um planejamento, uma estrutura, você começa a estar no controle da sua vida, desse tempo, das suas escolhas, transformando, né, toda a sua vida em algo que realmente faz sentido. O medo da mudança, gente, como eu comentei, o medo da mudança é só um lembrete de que você tá vivo, tá? E pronto para crescer. Você nunca vai conseguir brotar, você nunca vai conseguir florescer, você nunca vai conseguir dar frutos se você continuar escolhendo as mesmas coisas, né? Se você sente essa insatisfação, se você sente que algo não tá legal na sua vida, se você sente que você precisa de algo e você não sabe o que é, você não tem clareza do que é, para você conseguir ter mais motivação nos seus dias, para você conseguir ter uma motivação e uma satisfação realmente de acordar, de fazer, de acontecer, né? Eu costumo dizer que quando a gente começa a ter clareza do que a gente quer, do nosso propósito, e começar a agir para isso, a gente não fica mais sem ter o que fazer. A gente não fica mais naquela coisa assim, ai, hoje, nossa, que chato, que tédio. Não tem tédio, não tem tempo para ter tédio, né? Até porque eu converso muito com os meus mentorados, né? A minha vida e a vida dos meus mentorados é sempre com muitas emoções, porque além da gente ter muita clareza e conseguir planejar muito bem, a gente se abre para as possibilidades. E isso é totalmente mágico. Então, não espere, gente, a vida te forçar a mudar. Escolha ser o protagonista da sua própria história. E se você está pronto para sair do piloto automático, se você está pronto para alinhar sua vida ao que realmente importa, dá uma olhada lá no link da minha bio, né, ou da descrição no YouTube. O carrinho, o meu curso, ele tá com as inscrições abertas até o dia 15 agora, tá? Eu quero muito te ver nessa jornada. Claro, tem muito mais coisas por vir, mas tá muito especial essa turma. E me conta aqui nos comentários do que você mais sente medo quando pensa em mudar. Eu vou adorar saber e ajudar você com tudo isso. Um beijo, gente. Boa noite. Boa segunda. Já coloca, né? Comenta aqui pra mim quem que já vai colocar isso em prática para começar a semana de uma forma totalmente diferente. E me conta aqui também sobre o que mais vocês querem que eu fale nos vídeos, que eu traga aqui
esse tema de hoje foi justamente porque muitas pessoas vieram falar comigo sobre isso. O pessoal da minha mentoria sempre vem falar sobre isso, né, de medo de mudança. Nos formulários agora, né, que eu recebi muitas respostas das pesquisas, veio muito isso, assim, disparado na frente de medo de mudança. Então, eu escolhi contribuir com vocês e vou trazer mais sobre esse tema. Então, se vocês quiserem mais temas, se vocês quiserem que eu fale sobre outras questões que estão aí impedindo que vocês estejam satisfeitos nas vidas de vocês e nas carreiras de vocês, se for produtividade, transição de carreira, abertura de possibilidades, mentalidade, me conta nos comentários ou me chama no direct, que eu vou amar trazer mais conteúdo, mais consciência, mais ações e ferramentas práticas para vocês. Tá bom? Um beijo. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.